Olá, meus amigos, minhas amigas ligados neste canal Só Esportes, um grande abraço a todos vocês. Estou chegando por aqui no Só Esportes para falar de velocidade, não no meu cenário habitual, mas estou aqui para falar desta corrida de Abu Dhabi com vocês, Grande Prêmio dos Emirados Árabes Unidos, circuito de Abu Dhabi modificado, título mundial para Max Verstappen, polêmica para todo lado, polêmica e mais polêmica. Foi o que vimos desde o final da corrida. Neste domingo foram aí muitas histórias relativas ao regulamento. Hamilton merecia o título, Verstappen merecia o título. Então eu vou tentar conversar aqui com vocês sobre esse tema, mas acima de tudo deixando claro que os dois são pilotos excepcionais. O título, obviamente, para o Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, estaria de bom, muito bem entregue, né, com o 8º título, e estaria também muito bem como está entregue ao Max Verstappen. Eu sei que muitos têm opinião contrária. Eu queria que fosse o Hamilton, que foi uma injustiça. O Verstappen mereceu, então tá certo. Então, é aquela história toda que aconteceria também se o Hamilton tivesse sido campeão. E eu vou tentar explicar um pouco pelo seguinte: o regulamento, que é a palavra regulamento, ele regula, né? Não é uma lei de um país, não é uma constituição, como alguns juristas, inclusive um jurista que foi entrevistado pelo site do Globo Esporte, acabou dizendo: não, a Mercedes tem todos os argumentos para recorrer, porque foi uma coisa absurda, contra o direito. Então, não é isso, né? O que ocorre é o seguinte: foi dolorido para a Mercedes perder dessa forma. O Hamilton tinha o melhor carro, a Mercedes não parou o Hamilton quando do safety car por causa do Nicolas Latifi, algumas voltas do final, quando o piloto canadense da Williams bateu, mas o Max Verstappen parou e trocou para pneus macios. Eu ouvi outra história também, que é absurda, que é: o piloto que está na frente não pode se preocupar, ele era o líder, ele não ia parar. Como não ia parar? Teve o safety car, né? Então teve um erro da Mercedes também. O erro do piloto da Williams, mas a Mercedes podia ter parado o Hamilton, ele não perdia o título. Então o regulamento diz o seguinte, no seu artigo 48, nas suas mais variadas disposições, não adianta a gente ficar lendo aqui e explicando ponto a ponto, não é isso que a gente quer fazer. Eu não pretendo ser professor de regulamento de ninguém. Então, assim, a questão do regulamento, ela diz que você, no safety car, no artigo 48, pode, o diretor de prova, deve pedir para os carros ultrapassarem o líder. No caso, o líder era o Lewis Hamilton. Dá uma volta, os carros retardatários sobre o safety car, e esses carros então se posicionam atrás do pelotão. Isso aconteceu apenas num segundo momento, quando a pista ficou limpa, porque num primeiro momento o diretor Michael Masi, que é a peça mais criticada do momento, disse claramente que ninguém ia ultrapassar. Lembrando que tem os outros comissários, tem o comissário local lá de Abu Dhabi, o ex-piloto era o Derek Warwick, veteraníssimo, né? E tantas histórias nos anos 80 na Fórmula 1, nos anos 90. Então, o diretor Michael Masi achou por bem que depois aqueles carros superassem o Hamilton e o safety car, né? Os 5 carros que estavam ali envolvidos, né? Entre eles o Alonso, o Vettel, etc. E os que estavam atrás não passaram por uma questão de tempo. A discussão é a seguinte: existe um acordo entre as equipes que a prova, caso chegasse a isso algum dia, em qualquer corrida, que fosse terminar sob bandeira amarela, sob safety car, se fosse possível dar a relargada, que fosse dada o mais rápido possível. Porque a Fórmula 1 não é como a Indy, nem como a NASCAR, que reabastecem, né? A Fórmula 1 tem um limite de combustível, não dá para dar prorrogação. Você tem um limite ali que, se tiver volta de prorrogação, o combustível acaba, né? Então o que acontece? Não é essa ou esse acordo que está gerenciando a questão. Muita gente também ouvia esse jurista no Globoesporte.com dizendo: não é nem brasileiro, o acordo não pode superar o regulamento. Não, mas não foi o acordo que superou o regulamento. Foi o artigo 15, que determina que em 5 pontos da corrida, treinos, procedimento de largada, não vou também aqui
elencar todos os pontos, mas um dos pontos é: o diretor de prova tem autoridade máxima sobre o uso do safety car. Reparem bem, o uso, regulamento é escrito em francês e inglês, homologado, assinado por todas as equipes. A língua oficial da FIA, lá em Paris, é óbvio, é o francês. A língua para se discutir esses casos no tribunal é o inglês. E a Mercedes entrou, então, com uma apelação lá na hora, pedindo que essa última volta fosse revista, porque ela estava errada. Ela tinha que terminar sob bandeira amarela a corrida. Teria que terminar com o safety car na pista. Quando, na verdade, o Michael Masi utilizou a regra 15 e ali ele, diretor de prova, pediu que alguns carros ultrapassassem, outros não, porque não tinha tempo para todo mundo. E reparem bem, o regulamento, mesmo 48, ele não diz que todos os carros devem ultrapassar. Ele diz que alguns carros devem ultrapassar, se for possível, todos. Então, assim, agora já estão se pegando na questão de não ter a última volta, né, com o safety car. Primeiro foi o caso, aqueles que defenderam a Mercedes, foi o caso de pegar que não passaram todos os carros retardatários. Agora esse regulamento já está explicado, né? Aí passaram para a questão de que tinha que ter bandeira vermelha na hora do acidente do Latifi. Não tinha que ter bandeira vermelha, porque a bandeira vermelha só é colocada notadamente quando você tem danos à pista, às barreiras, ao asfalto. O carro bateu, ele saiu inteirão, o Latifi, e ficou a pista suja. Eles retiraram o carro e retiraram a sujeira em tempo, porque o diretor queria que começasse a prova. É um direito dele tentar, aliás, pelo bem da esportividade, tentar que a corrida acabe correndo. Só faltava terminar em bandeira amarela, coisa que, repito, já não acontece mais na Indy e nem na NASCAR. Quando é possível, na Indy, às vezes, depende do nível de prorrogação, mas agora não acontece mais, não. Nenhuma nem outra. Então, veja bem, meus amigos, minhas amigas do canal Só Esportes, é difícil falar sobre tendência. Para falar sobre uma tendência, é preciso ter provas. O Hamilton disse, quando cruzou a linha, esse campeonato foi manipulado. Ele precisa ter provas. O regulamento diz isso que eu acabei de falar, e diz muito mais, que eu não vou ficar aqui enumerando o regulamento para encher a paciência de vocês, né? Mas saibam que foi cumprido. Se o diretor é fraco, é outra coisa, ele tinha que ter sido rápido. Bateu o Latifi, safety car, todo mundo passa. Aí não tinha onde atacá-lo nessa regra. Apesar dele ter o direito, como eu disse, pela regra 15, como árbitro do futebol. Não é porque o VAR determina isso ou aquilo que ele segue. Ele é a autoridade máxima. Ah, mas então ele é a autoridade máxima no safety car? Sim, porque ele é o responsável pela segurança. Imaginem que na hora que ele está lá pedindo para que os carros ultrapassem o safety car, um dos carros lá atrás dá uma rodada. Por questões de segurança, ele tem que parar essa ultrapassagem. Ele tem que manter eles atrás do safety car de novo. Ele tem esse poder. Se ele não tiver, ele não consegue agir sobre a segurança da prova. E aí o Verstappen chegou e todo mundo viu o que aconteceu. Ele ultrapassou porque tinha mais pneus. Se o Hamilton tivesse trocado os pneus, de forma nenhuma teria perdido o título. Meus amigos, eu sei que pode parecer algo diferente aí essa corrida, mas são coisas da Fórmula 1. Vimos isso durante tantas vezes, tantos anos, né? Quero dizer também que eu não estou torcendo para ninguém, né? Quem me conhece sabe que eu sou ferrarista desde 1977, quando o Niki Lauda foi bicampeão do mundo, e eu não tenho nenhum problema com nenhum dos dois pilotos, né? Nem Hamilton nem Verstappen. Eu só acho que o Michael Masi é um diretor sem pulso, mas ele não cometeu um erro. E a Mercedes agora vai tentar a apelação. Nós vamos voltar aqui na próxima semana para falar sobre isso, que talvez exista a apelação no tribunal da FIA. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos informações sobre esta apelação no tribunal da FIA, porque a Mercedes tem até quinta-feira, né, para tentar esta apelação, senão passa o prazo.
Então, parabéns ao Hamilton, piloto fora de série, ganhou definitivamente, agora é Sir Lewis Hamilton, das mãos do Príncipe Charles, foi sagrado cavaleiro da rainha lá em Londres, nesta quarta-feira. E parabéns ao Verstappen, que fez uma temporada brilhante, dita pelo próprio Hamilton, pelo próprio Toto Wolff, que estão brigando lá nos bastidores, o Toto Wolff. Mas o Verstappen, a Red Bull, o que acontece ali? Muita gente dizendo, puxa, mas será que... Não existem provas, né? O que existe é uma aplicação de um regulamento correto por uma pessoa que é o Masi, 42 anos, australiano, diretor de prova, herdeiro do falecido Charlie Whiting, que morreu em 2019 no GP da Austrália, teve um problema de saúde, faleceu, o veteraníssimo Charlie Whiting, e ficou o Michael Masi. Ele, às vezes, não tem, junto com seus comissários, a velocidade necessária, principalmente por uma disputa de título desse nível, como foi maravilhosa, a melhor Fórmula 1 dos últimos 25 anos, seguramente entre os 3 melhores títulos disputados nos últimos 72 anos de Fórmula 1. Eu acho que foi Prost, campeão em 86, contra Mansell em Piquet na Austrália. Tivemos o título do Senna em 88, maravilhoso, ele vindo lá de trás contra o Prost, lá no GP do Japão. E tivemos este título agora. Acho que são os 3 principais, apesar que a gente pode ir lá para 1964 com o John Surtees, pode falar de outros títulos, 74 com o Emerson, mas esse título foi maravilhosamente disputado desde a primeira prova. Meus amigos, é isso, muito obrigado, saúde e paz, voltamos a nos falar antes do Natal, e aí a gente conversa com uma pequena retrospectiva, vamos aí ter mais desdobramentos desse caso, e aguardando tudo que pode acontecer ainda, não só nesse caso, como é claro na Fórmula 1, que está testando lá em Abu Dhabi, os novos pneus. Nós vamos falar muito sobre isso aqui, tá certo? Obrigado a você que está conosco no Só Esportes. Inscreva-se no canal e um grande abraço. Tchau.